já Projeto Corneta. Eu esqueci do like. Projeto Corneta, o Exposed absurdo da Turma da Mônica. Se tivesse uma edição agora, ia aparecer assim: absurdo! Um escândalo envolvendo Turma da Mônica foi revelado na internet. Pera aí, o que eu ia falar? Nossa, já começou bem, peraí, mas vamos lá. Se inscreve aqui em busca do 100 inscritos. Vamos lá. Envolvendo Turma da Mônica foi revelado na internet. Os caras nem mais desenham, só tá com PNG. Os novos gibis dos personagens que eu e você conhecemos, que nem Turma da Mônica, Chico Bento, Magali, eles estão sendo reciclados. Eles possuem cenas recicladas, como essa daqui da mãe da Magali, olha só. Essa daqui é a mãe da Magali, né? Essa aqui é uma página de um quadrinho publicado em 2020. Aí muda o quadro, a mãe da Magali está conversando com ela de novo. Muda mais uma vez, e você consegue reparar que a mãe da Magali, ela tá na mesma pose, com o mesmo rosto, e ela só foi invertida. Caramba! Isso sem contar a outra historinha que também tem ganhado destaque aí na internet, a galera tá comentando muito, que eles pegaram uma lua do Google. Fazia tempo que eu não esticava assim. Google, precisaram lua PNG no Google e colocaram no quadrinho da Turma da Mônica. E vai ficar mais esquisito esse escândalo aí quando a gente descobre que um ex-funcionário da Turma da Mônica, né, ele inclusive deixou um comentário na internet, eu vou ler nesse vídeo, onde esse artista fala que eu trabalhei por coisa de 2 anos, fazendo roteiros para a Turma da Mônica em 2022. Mudaram uma galera em questão de direção no finzinho do meu período. Lá eu fazia a base para ilustrar. Meio que ele tem uma base para se mudar, apenas as expressões, daí que o Maurício mudou o foco do que fazendo na empresa, obviamente pela idade. A qualidade caiu muito. O pessoal lá usa o Python, Total e Photoshop para textos. E o quadrinho que mostrasse é do fim dos anos 80, quando o pessoal desenhava no nanquim e tinha bastante liberdade nessa época, 80 e 90. Eles tinham um padrão, mas tinham essa liberdade dentro do estilo. Acho que o problema maior nem é prazo, talvez pela falta de roteiristas, porque eu vejo muito hoje em dia. Minhas sobrinhas têm assinatura. Histórias repetindo com personagens diferentes. Que a liberdade criativa para fazer quadrinhos da Turma da Mônica é muito limitada. Então você quer entender o que tá acontecendo com a Turma da Mônica? Por que os quadrinhos estão perdendo a qualidade? E o que vai acontecer com esse... Cara, eu acho que chega um ponto que quando muda muito, vai indo pra tecnologia, querendo ou não. Vamos falar, nossa, pra que nós vamos desenhar, só pegar essa imagem, colar aqui, pronto, fez. Esse produto a partir de agora, vem comigo entender o escândalo envolvendo a Turma da Mônica. Dá pra fazer um vídeo falando do quadrinho. Transforme a sua melhor ideia. Nada pra isso. Vai carregando. O pior é que vai ficar pior. Olá, eu sou o Matheus Jusinski, Jusenei, e eu acredito que 90% dos brasileiros moldaram a sua infância, pelo menos uma parte da sua infância, lendo Turma da Mônica. Eu tinha coleção de Turma da Mônica, sabe? Tanto que eu tenho quadrinhos aqui, anos 90, anos 2000. Eu gostava muito de ler Turma da Mônica, mas o que eu mais gostava de ler, com certeza, era o Chico Bento, galera. Por que eu gostava muito de ler o Chico Bento? É porque o Chico Bento, eu conseguia interpretar o que ele falava. Então eu lia com a voz dele na minha cabeça, sabe? Você, não sei o quê. Pra mim, o personagem mais divertido de ler, com certeza, era o Chico Bento. A gente tem tudo o que precisa aqui mesmo. Aqui nós temos tudo que nós precisamos, aqui no sítio. Nosso quintal. Inclusive, qual que você mais lia quando você era pequeno? Ou se você ainda é pequeno, se você lê, qual que você mais lê? Comenta aqui, entendeu? Eu sei que tem gente que me vê... Faz tempo que eu não sei o que é um gibi, na moral mesmo. Na TV, não vou comentar porque eu tô na TV. Pega o seu celular e... comenta, entendeu? Abre aqui o vídeo, comenta, porque eu quero saber, de verdade, eu quero saber se você lê quadrinho. Não precisa ser Turma da Mônica, entendeu? Pode ser quadrinho da Marvel, quadrinho da DC, até mesmo mangá, entendeu? Eu sei que tem bastante gente que lê mangá. Eu estou curioso pra saber isso, né? Se você ainda lê quadrinhos, porque essa thread, né, que temos aqui na nossa frente, diz que a qualidade da Turma da Mônica ter caído, deles estarem não se importando tanto com o valor artístico da produção, é porque as em todos os quadros. Crianças, elas não leem mais. Eu sei que tem muita criança que assiste meu canal. 80% do público aqui é público infanto-juvenil. Eu quero saber, sabe? Porque eu não acredito nisso. Eu sei que tem muita criança que lê. Isso daqui não tem nada a ver com, ninguém mais lê. Isso daqui, galera. Isso daqui que tá acontecendo. Tem a ver com preguiça, não querer trabalhar, ficar... acontecendo com Turma da Mônica é obra da alta demanda, né? A demanda é muito alta, então, tipo, tem que lançar, sei lá, 30 quadrinhos no mês. Então faz assim mesmo. Olha só, esse daqui é esquisito. Nossa, a cara da Mônica que nos dois é o mesmo, cara. Cebolinha mudou um pouquinho do Castanho e da Mônica tá igual, cara.
né, galera? Vamos começar mostrando. Eu já vou mostrar a repetição de cena aqui, porque sim, é o mesmo Cebolinha nos 3 quadrinhos, é a mesma Mônica. Mas dá uma olhada aqui, ó. Nesse último quadro aqui, você tá vendo o Cascão? Ele foi esquecido de ser colorido. Essa Nossa! Real, mano! parte aqui da roupa do Cascão não foi colorida. Isso daqui é oficial, sabe? Isso aqui é uma coisa que realmente foi lançada pela Turma da Mônica atualmente. E nos últimos anos aconteceu uma mudança, né, na Turma da Mônica, principalmente na linguagem. Porque antigamente não existia filtro, o Cascão não tomava banho. Você sabia que atualmente o Cascão, ele já tem que tomar banho, dependendo do caso? Ele tem que lavar a mão, dependendo do caso? Pois é, não existe mais aquele negócio de Cascão 100% Meu Deus do céu, cara. Estão estragando tudo, porque as crianças vão com influência. sujo. Eu vou, tomar banho, pronto, falei! Tomar banho? Uma mudança foi feita, sabe? Tinha piada adulta, galera. Nesse quadrinho aqui que eu tenho da Turma da Mônica, piada adulta. Olha só, já mostrei isso aqui outra vez no canal. E nessa historinha do Horácio, se você observar as montanhas, o que é? Se não for outra coisa que eu tô louco, cara, na moral mesmo. É uma mulher. Eu não sei o que deu em você pra só dormir no alto daquela montanha, Horácio. Nem eu, mas eu acordo tão bem, tão Seminua, deitada ali. Isso daí era uma coisa que você encontrava nas historinhas da Turma da Mônica. Se você tem esse quadrinho aqui, ou sei lá, algum outro, você vai encontrar esse tipo de coisa. Porque não existia filtro, não existia limite. Hoje a Turma da Mônica, ela passou por uma reformulação. As histórias são muito mais infantis. Então, você não vai ter coisas que você tinha antigamente, tipo palavra droga. Não. Eles não usam mais essa palavra. Por quê? Por causa que já deu problema com drogas na Turma da Mônica. O personagem que usava droga. Ah, Cascão agora lava a mão porque criança não lavava a mão. Tem uma série de coisas. Cara, tinha um ponto que é mais culpa dos pais do que culpa do próprio desenho. Porque a culpa é dele que não ensinou. Você podia ter ensinado também. Falar, não, eu sou um Bolsonaro e tal. Não, é culpa do Bolsonaro. Estragaram tudo. A Turma da Mônica mudou. Uma dessas grandes coisas que sofreram alteração foi a qualidade dos quadrinhos. Por que tem duas Mônica? Na moral, cara, por que tem duas Mônica? Por que tem duas Mônica? Que história que é essa pra ter duas Mônica? Né? Por exemplo, isso daqui, galera, isso aqui é inacreditável. Aqui a gente tem uma cena, aquela lua PNG do Google, né? A lua literalmente do Google, se você precisar, essa lua tá lá no Google. Botou aqui, e olha só, aqui tá a Mônica. E atrás, né, no arbusto ali tem a Magali, o Frangia e a Mônica de novo. Ou seja, tem duas Mônicas no mesmo quadrinho. Não, eu sei que tem gente que vai pensar, não, pô, mas ela tá com franjinha, pode ter viajado no tempo. Não, isso é um erro. Literalmente tem duas Mônicas ali. Que tem? Eu acho fofo. Se você pega os quadrinhos antigos, ainda existe esse formato, sabe? Esse negócio de você repetir imagens. Mas isso daqui, galera, esses exemplos que a pessoa pegou é sacanagem, sabe? Isso aqui é sacanagem, porque realmente tá feioso. Mas enfim, o que tá acontecendo? Tá todo mundo dizendo que a Turma da Mônica agora tá pegando PNGs, né? PNG, pra quem não sabe, a imagem é um tipo de imagem sem fundo que você pode botar por cima de outra imagem. Então eles literalmente estão fazendo isso aqui, ó. Essa daqui é a Mônica, e aí você tem ela, essa imagem aqui. A gente vai tirar o fundo dela, tá? Beleza, removi o fundo da Mônica aqui, a gente tem ela em PNG. É basicamente isso daqui que está acontecendo nos quadrinhos da Turma da Mônica, tá? Eles pegam a Mônica, que eu tenho o meu primeiro quadro da Turma da Mônica. Eu poderia botar o Cebolinha aqui também? Vamos botar o Cebolinha? Bom, e aqui eu basicamente adicionaria os balões, aí pronto, eu tenho um quadrinho da Turma da Mônica. Eu ainda botei um cenário, né? Porque às vezes os da Turma da Mônica é tipo assim, olha, um amarelinho aqui no fundo, que geralmente é usado um amarelo, junto de um chão, né? Um chão modelo da Turma da Mônica é muito simples. Isso daqui eu fiz em 5 minutos só pra mostrar como exemplo, tá? Isso aqui tá horrível. Vamos tirar essa sobreposição de cor aqui. Mas é basicamente isso, entendeu? Você pega um personagem sem fundo, você tem, sei lá, centenas de personagens sorrindo, triste, chorando, com uma levantada, com uma baixada, e eles estão sendo colocados em cima dos quadrinhos. E qual que é o problema disso? Sinceramente, eu não vejo nenhum problema, entendeu? Porque, assim, só atualmente o que acontece? Não, não é, sabe? Eu tava dando uma olhada aqui nas histórias antigas da Mônica. E olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa história do Anjinho, tá? A história, sei lá, esse quadrinho deve ser 2005. Olha só, tá vendo só? O Anjinho tá ali, depois ele tá aqui. E ele tá basicamente na mesma posição, só tá sendo invertido, o mundo uma coisa ali, uma coisa aqui. Fundo também, né, um background chapado. Então sempre foi assim. No entanto, as histórias, elas tinham muito mais cuidado. E é aí que eu concordo, sabe? Porque apesar de ser dessa maneira, de ser fácil de fazer, não quer dizer que é esteticamente bonito. Eu não vejo problema de você pegar e padronizar uma maneira de produzir aquele quadrinho, sabe? Principalmente que é um quadrinho mensal. Poxa, a gente tem, sei lá, 10 histórias pra lançar no mês. Então você cria um padrão, que nem aqui no YouTube, sabe? Tem um padrão pra fazer vídeos, os vídeos semanais, que a gente tem que obrigatoriamente lançar, e eu vou seguir esse padrão, porque senão não tem como manter a minha empresa, sabe? Então você tem que ter um padrão pra conseguir se sustentar. E aí eu concordo 100%, sabe? Mas agora, quando há um desleixo, e principalmente eu acredito que a crítica aqui seja sobre isso, sabe? Sobre o desleixo de muitos quadrinhos
Eu estou gravando esse vídeo principalmente porque eu trabalho com isso, sabe? A minha maior fonte de renda é quadrinho. Eu ganho dinheiro fazendo quadrinho, eu ganho dinheiro fazendo livro. O meu livro, ele é basicamente uma história em quadrinhos, sabe? Então eu faço isso e eu tomo muito cuidado, né? Porque o Pedro é o nosso ilustrador. E a gente toma muito cuidado com cada uma das cenas, sabe? Cada uma das cenas, ela é muito bem composta, sabe? Tanto que eu vou mostrar até aqui pra vocês. Então, esse daqui é um rascunho da nova personagem, tá? A nova personagem do nosso livro. E o Pedro, que é o ilustrador do Mistério no Tempo, o que ele faz? Ele faz todos os modelos da personagem, da perspectiva dela, de como que a gente vai ver ela. Só você tem aqui ela de frente, você tem ela de lado, né? Lado esquerdo, lado direito, você tem ela completamente de lado, você tem ela de costas. Por que que o Pedro faz isso? Porque isso facilita o nosso trabalho. Então é completamente, eu pelo menos vejo completamente compreensível ter esse modelo, né, pronto pra você sempre usar. Porque sempre desenhar toda vez o personagem, não tem porquê, sabe? Você vai estar perdendo tempo. E a gente também toma bastante cuidado aqui, ó, né? Por exemplo, isso aqui é um rascunho, ele ainda não está finalizado. Os personagens, e olha só, a gente cuida com o cenário também, com o acabamento da cena, até mesmo com sombras, né? Dependendo do caso. Olha só, o quarto é cheio de detalhes. Aqui, sabe, você vê a personagem, a jaqueta dela tem detalhes, né, tem quadro, tem caixas, então a gente toma muito cuidado na hora de criar a história, porque eu valorizo muito isso. Só que aí a gente chega na situação da Turma da Mônica, sabe, e eu fico triste de estar nessa situação, porque como eu falei, eu não vejo problema em simplificar os personagens e você ter PNG dele. Você é criativo, cara. Ah, caminho mais fácil. Caminho mais fácil, mas seja criativo, pelo menos. E você ter um modelo pronto, você ter isso, aquilo, mas ao menos você dá uma leve mudada. Isso daqui, galera. Pinta, né? Pinta com a cor, cara. Isso aqui tá feio. Tipo, olha só, esse daqui é o Cebolinha, tá? Esse daqui é o Cebolinha. Aí você pega pra baixo, aqui ó, é o mesmo Cebolinha de novo. E é o Cebolinha de novo na mesma pose. Aí você tem a Mônica. Não, aqui tá um pouquinho bagulho que vai pra baixo. Nas três aqui é igual. Aqui vai estar com o dedo pra cima. Assustada, rindo de novo. A mesma Mônica, galera. Cascão, olha só, é o mesmo Cascão, sabe? 3 vezes e aqui, ó, né, no último quadro, ele tá sem a cor aqui nessa parte, né? Então eles pegam e repetem os mesmos personagens. Dá pra ver que existe uma limitação lá dentro e não é culpa do artista que faz isso, porque o cara, ele ganha X por mês pra fazer tantos quadrinhos, ele vai fazer como dá, sabe? O cara não vai botar o suor, a garra dele, se tá sendo exigido isso, e se não é exigido, sei lá, a qualidade, a fotografia da imagem, muito diferente dos quadros antigos que eu citei antes. Por exemplo, esse aqui, ó, você vai comparar com esse quadrinho que a gente tá vendo, que não tem movimento nenhum, que é os personagens copiados e colados, e olha aqui, ó, movimentação. É simples, mas existe movimentação, sabe? Existe expressão, os personagens, eles estão mudando de expressão. Esse outro daqui, você tá vendo ali, ó? Simples, o penadinho. Assim, ó, muda a página, muda a página, tem outra, mas era assim. Ele repete. Você tá vendo só como repete ali a imagem do penadinho? Só que aqui você tem detalhes, sabe? É um show, personagens diferentes. Você sente que isso daqui é feito com mais cuidado e mais carinho. Os quadrinhos, esses aqui, esses mensais aqui da Turma da Mônica, eles nunca tiveram o conceito artístico de ser o cinema, sabe? Nossa, esse plano aqui que você pegou debaixo do personagem olhando, e as texturas e a sombra, sempre foi muito simples, sabe? Sempre funcionou muito bem. E eu acho que ninguém nunca teve problema com isso. O problema é quando existe uma falta de cuidado no básico, sabe? Que nem esse daqui que eu apontei antes. Olha só, a mãe da Magali, ela tá ali conversando com ela, e aí ela está conversando de novo, e você vê que ela claramente, ela só foi espelhada, ela foi invertida, e aí por fim usam ela naquela posição de novo, ou seja, ela está literalmente na mesma posição nos 4 quadrinhos dessa página, é a mesma página. Ou essa daqui do Frank, né, a história do Penadinho também. O Penadinho 3 aqui, ó, quase nada muda. Olha só, eles estão no mesmo cenário, nem muda o cenário, tá? Ele abre o braço, ele baixa o braço e pronto, é isso daqui, sabe? 4 quadrinhos e ele só muda a posição uma vez. Então, isso é uma coisa que é nítido, é feio, sabe? Ou essa daqui pra mim é a top, a pior de todas, porque aqui você tem uma lua, sabe? Uma lua que ela foi pega literalmente do Google, ela não foi desenhada. Por que ela não foi desenhada? Aí você não consegue, eu não... Sem querer. Eu quero pausar, eu fiquei apertando aqui no tom, não foi mal. Mas, cara, pega literalmente. Eu acho que as 2 Mônicas tem que haver algum momento da história. Google, ela não foi desenhada. E por que ela não foi desenhada? Sabe, você não consegue. Eu não consigo entender exatamente por que pegar uma lua pronta. Você não desenha a lua ali, sabe? Então eles põem a lua em PNG no quadrinho, imprime. E ainda tem o erro das 2 Mônicas, galera. Então, esse tipo de coisa não dá pra entender, sabe? Por que não ter o mesmo cuidado que se tinha antes nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica? Ah, porque criança não lê mais. Isso não é verdade, galera. O que eu recebi de mensagem quando eu lancei esse livro, o que eu recebi de comentário no evento, crianças foram com os pais no evento e me falaram, eu li esse livro, eu adorei o plot, não esperava por aquilo, o vilão, o final, não sei, galera, criança lê
você só tem que dar a história certa. Porque é óbvio que a criança ela não vai pegar uma história qualquer, aqui é uma história manjadinha, sabe? Sem cuidado, porque criança não é besta. Sabe, a gente tem que lembrar disso, criança não é besta. Criança gosta de coisa que tem viravolta, que tem às vezes estímulo, que vai surpreender ela, assim como você também gostava. Sabe? Você não pode esquecer quando você era criança. Vai pegar qualquer historinha aqui, olha, daí ele foi ali pra escola, daí ele voltou, acabou, é isso aí. Não, tinha alguma coisa acontecendo muitas vezes na história. Então, as crianças, elas leem, sabe? Elas leem sim e vendem, porque se não vendesse, não estaria sendo lançado ainda hoje. Eu acredito que realmente é uma limitação que é colocada lá dentro. E teve um ex-funcionário que ele deu um relato, ele postou esse comentário no vídeo do Bruno, né, do outro Hatak, onde ele comenta que ele trabalhou lá por volta de 2020, 2022 na MSP, e que eles reciclavam sim muitas coisas e que a produção era completamente limitada. Aí ele conta aqui que eles têm uma base e você só pode mudar meio que as expressões dos personagens, sabe? Ou seja, tem tudo pronto, sabe? Não tem um trabalho ali que você vai desenhar como era antigamente, ou até mesmo como são as graphic novels, né, que são os títulos que tem mais investimento da MSP. Aqui não, é padrão, você faz, você muda a expressão e pronto, é isso daí. Então ele fala que desde que eles mudaram o foco, a qualidade caiu, sabe? E sim, a gente percebe isso, teve muita mudança, muita coisa pra ficar completamente padronizada no politicamente correto. E aí, infelizmente, isso também afetou a qualidade da história. Então é uma pena que esse tipo de coisa esteja acontecendo, porque, cara, a Turma da Mônica, ele é um... A história, cara, sempre é um desanimado da vida, né, cara? Sempre se renova uma nova geração, sendo pro gibi ou filme. E ver que chegou a esse ponto é patrimônio histórico brasileiro. Ele é como se fosse o nosso Mickey Mouse, entendeu? A Turma da Mônica é como se fosse o nosso Mickey Mouse. Ou como se fosse o nosso estúdio Ghibli daqui, entende? A Turma da Mônica, ela tem uma importância pra cultura do Brasil. E você tratar dessa maneira muitas histórias é ruim, sabe? Eu vejo como uma coisa ruim. É isso aí, a MSP, ela quer meio que padronizar, ela quer apagar um passado meio obscuro, né? Porque tinha desenho que aparecia o pingulinho lá do Cebolinha, e eles querem esquecer isso daí. Fiz até vídeo, né, falando sobre a verdade sombria, né? O lado sombrio da Turma da Mônica. Se você não viu ainda, clica aqui que eu falo sobre essa loucura. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, gosta de criar histórias, quadrinhos e tudo mais, eu tenho um outro canal onde eu te ensino a escrever a sua história e publicar assim como eu fiz. Também tá aparecendo aqui na tela final ou tem um link na descrição. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Foi. Então, galera, esse foi o vídeo. Fazer mais um react agora. A gravação ainda não tá pronta. Por conta disso, né, cara? Não tem como nem falar mais nada, nem menos. Mas por conta disso, valeu, falou e fui!